Mãe, eu sei exatamente como te sentes neste momento. Cansada, frustrada, exausta, perdida. Quando eu entrei para a academia, eu estava numa altura em que ele despertava-me de 1 à noite, às vezes ou de 2 em 2. Então estava assim numa fase um bocado complicada. Eu estava a ficar exausta, privada de sono, em baixo, deprimida e não estava a usufruir da maternidade da maneira que eu queria. Cheguei mesmo a pensar, isto não é para mim. Era um bebê que estava demasiado exausto na maioria das vezes ao longo do dia, que acordava sempre de manhã a chorar. Estava completamente exausta, estava cansadíssima, sem conseguir dormir mais do que 2 horas seguidas. Foi horrível. Cheguei a estar 2 horas a tentar adormecer a Mariana, porque ela entrava numa privação de sono, numa coisa terrível, e foi mesmo muito difícil. Cheguei a pensar desistir. Todas estas mães se sentiam exatamente como tu te sentes neste momento. Mas a partir de hoje, eu quero que saibas que há esperança. Não existem impossíveis e que chegou a altura de mudar a tua vida. Eu deito no bercinho, dou-lhe um beijinho na testa e ele fica e por norma adormece sempre. É muito raro agora eu ter que ir lá. Ainda mais, já há noites que ele às vezes nem me desperta. Portanto, é maravilhoso. Ou quando desperta, às vezes basta um toquezinho meu e ele fica. Ainda temos muitos progressos para fazer, mas eu nunca imaginei que perto de 7 meses ele ia estar assim. Ele hoje é um bebê de 6 meses, em que adormece sozinho no berço desde os 2 meses e neste momento está apenas com um despertar noturno. É um bebê que dorme quase 12 horas e já chegou a dormir seguidas sem um único despertar. É um bebê super bem disposto, tranquilo, sorridente e só que é brincadeira. Nós somos uma família super feliz. Eu estou a usufruir da maternidade finalmente como eu sempre quis. Hoje em dia conseguimos aproveitar a maternidade na sua plenitude, podemos descansar, estamos felizes, podemos brincar com o nosso bebê, que ele está contente, bem disposto. Já melhorou 200% a minha qualidade de vida, já melhorou muito a minha maternidade, fiquei muito mais leve. E hoje consigo que a minha filha durma a noite toda, que a minha filha tenha cestas muito boas e eu continuo a amamentar, e era tudo que eu queria, era o meu objetivo. Com isto, o que é que nós temos? Temos uma criança hiper feliz, temos uma criança super ativa, super bem disposta, a aprender todos os dias mais uma coisa. Portanto, só tenho a agradecer à Leonor porque realmente aprendi muito e aprendi a colocar as coisas em prática e conforme fosse sentindo. Boa sorte para vocês. E só tenho que agradecer à Leonor por isto, por toda a ajuda que nos deu. E isso devemos tudo à Leonor e queremos lhe agradecer por tudo aquilo que nos forneceu. Palavras para lhe agradecer, eu e a minha família. Muito obrigada, Leonor, pelo teu serviço, porque tu és incrível, porque nem toda a gente faz as coisas de forma tão genuína como tu fazes. A transformação da tua maternidade começa hoje. Bem-vinda à Semana do Sono do Bebê. Olá, mãezoca, seja muito bem-vinda à Semana do Sono do Bebê. Ao longo deste evento, Semana do Sono do Bebê, que durará uma semana, tu vais aprender os primeiros passos para ajudar o teu bebê a adormecer sozinho em 15 minutos, diminuindo ou mesmo eliminando os despertares noturnos. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Leonor Pereira, enfermeira e terapeuta do sono, e ajudo bebés a dormir e pais a descomplicar. Tenho 30 anos, 2 filhotes e nestes últimos 2 anos já transformei mais de 1000 famílias. Ao longo do evento Semana do Sono do Bebê, que durará uma semana, tu vais então aprender os primeiros passos para ajudar o teu bebê a adormecer sozinho em 15 minutos, diminuindo ou mesmo eliminando os despertares noturnos. E mamã, mesmo que tu sintas que já tenhas tentado de tudo, mesmo que o teu bebê só adormeça ao colo e tenha múltiplos despertares noturnos, este evento é também dedicado a todas as nossas grávidas e para todas as mãezocas com bebés entre os 0 e os 24 meses. Então, se esse é o teu caso, é importantíssimo que acompanhes as 3 aulas para que entendas a sequência do conteúdo e apliques os exercícios que vou partilhar contigo já entre cada aula. E antes de avançarmos, eu quero fazer um agradecimento especial. Esta formação só é gratuita graças a todas as alunas e mãezocas que confiaram no nosso trabalho e que confiaram na Academia do Sono do Bebê.
porque foram elas que patrocinaram este evento. O facto de elas terem confiado no meu trabalho, terem comprado e participarem na minha Academia do Sono do Bebê, possibilitou a realização deste evento de forma gratuita e deu-te a ti, mãezoca, a oportunidade de participares gratuitamente. Então, muito obrigada às minhas alunas por darem esta oportunidade a todas as mãezocas que precisam de orientação acerca do sono do bebê e que querem ajudá-los a ganhar autonomia. Mas eu sei que neste momento tu podes pensar assim: eu não sei como será possível o meu bebê ser autónomo. Ou, os bebés que dormem a noite inteira já devem ter nascido assim. O meu é especial e é diferente. Ou, se ainda estiveres grávida, talvez penses que é uma sorte. Talvez o teu bebê vá dormir bem, talvez não. E eu quero dizer-te que isso é um mito. Normalmente é isso que as mãezocas me dizem antes de entrarem na Academia do Sono do Bebê. Mas depois delas aprenderem os meus métodos, a realidade do sono dos seus bebés muda completamente. Tal como aconteceu com esta mãezoca, que depois de aplicar os meus métodos, o bebê dela já nem quer colo e só quer o berço. Ou como esta mamã, que com os meus ensinamentos e muita consistência conseguiu reduzir drasticamente os despertares noturnos. E acima de tudo, além de ajudar o teu bebê, eu também quero ajudar-te a ti, tal como ajudei esta mãe. Porque eu quero que tu tenhas uma experiência positiva de maternidade e que a desfrutes de forma digna, porque tu também importas, mamã, não só o teu bebê. E para ti, que estás grávida, repara na realidade desta mãe que aplica os meus ensinamentos desde o nascimento e tem uma bebê que dorme a noite toda, desde muito cedo, e adormece em 5 minutos. É precisamente por isso que nós, eu e tu, estamos aqui hoje e vamos estar toda a semana. Mas há também uma pessoa muito importante neste processo, que é o pai. Quando nasce uma mãe, também nasce um pai e eles também precisam de aprender tal como nós mulheres. Afinal, os nossos filhos não nascem com um manual de instruções acerca do sono. Por essa razão, então, eu peço que convides o pai também a assistir a este evento contigo, para que em conjunto consigam ajudar o vosso bebê a ganhar a autonomia de sono e ajudá-lo, então, a diminuir os despertares noturnos. Este trabalho deve ser feito em equipa e é muito importante que assim o seja. Portanto, esta semana do sono do bebê é para as mãezocas e paizocas que querem que os bebés adquiram a autonomia do sono, que durmam a noite inteira para que toda a família tenha descanso e energia para o dia seguinte. É para os bebés que fazem cestas curtas e que demoram muito tempo a adormecer. E é para todas as grávidas que se querem preparar e fazer o melhor para os seus bebés logo desde o nascimento. É para todos os bebés, então, entre os 0 e os 24 meses e para todas as mães que querem voltar a conseguir ter rotinas, ter tempo para elas e ter mais qualidade de vida. Posto isto, este evento, Semana do Sono do Bebê, é apenas o primeiro passo para conseguires ajudar o teu bebê a adormecer sozinho em 15 minutos, diminuindo ou mesmo eliminando os despertares noturnos. Vamos então aqui juntas analisar o programa desta semana. Na aula 1, que é hoje, vamos falar sobre os principais erros que ninguém tem coragem de te dizer e que impedem o teu bebê de ter a autonomia do sono e diminuir os despertares noturnos. Na aula 2, que estará disponível na quarta-feira às 8 da manhã, vamos falar sobre os 9 mandamentos da autonomia, hábitos que todos os bebés precisam para ter autonomia e dormir à noite. E na aula 3, que estará disponível na sexta-feira às 8 da manhã, vamos então juntas percorrer o caminho para o teu bebê adormecer sozinho e diminuir ou mesmo eliminar os despertares noturnos. E este espaço entre as aulas não acontece por acaso. É muito importante que tu assistas ao conteúdo das aulas mais do que uma vez e que o apliques. Então, este intervalo é dado para isso mesmo, para que tu consigas aplicar os meus ensinamentos, para que comeces a aplicá-los já durante esta semana. E, posteriormente, deixes o teu comentário, o teu feedback por baixo de cada aula para eu saber a evolução do sono do teu bebê. E, além disso, para tu chegares até ao caminho da autonomia do sono do bebê, que é o tema da nossa aula 3, tu não podes cometer os erros que vamos falar nesta aula, nem deves avançar a aula sobre os hábitos que todos os bebés precisam para ter autonomia e dormir à noite, que é o tema da aula 2.
Por isso mesmo, eu espero que tu estejas comprometida a assistir a estas 3 aulas e manter a consistência que é tão importante no nosso caminho da maternidade. E eu sei que neste momento tu sentes que não tens tempo nenhum e que não tens nem tempo para ti. É por isso mesmo que tu deves assistir a estas aulas. É um sacrifício provisório. Repara, tu para conseguires ter alguma rotina, estruturar rotinas na tua família, tu precisas que o teu bebê tenha autonomia. E para isso, tu deves então estar aqui comigo ao longo desta semana, para eu te poder ensinar os primeiros passos para ajudar o teu bebê a ter a autonomia do sono, adormecendo sozinho e então diminuir os despertares noturnos. E por falar em maternidade, apesar de eu atualmente ser terapeuta do sono, quando o meu primeiro filho nasceu, o Lourenço, eu ainda não era terapeuta. Aliás, quando eu engravidei do meu primeiro filho, há quase 6 anos atrás, eu não fazia a mínima ideia de que estudar sobre o sono era necessário e muito menos que era tão importante. Na verdade, eu não estava minimamente preparada para o que me esperava, principalmente para a parte emocional. E já vais perceber como é que isso se relaciona com o sono. Então, o meu primeiro choque foi logo no parto, que foi muito difícil. E eu não vou estar aqui a entrar em pormenores, até porque eu não quero assustar as nossas grávidas que nos estão aqui a ouvir, mas o meu parto fugiu de tudo aquilo que eu imaginei e eu fiquei muito debilitada, fisicamente e emocionalmente. Logo ali, no hospital, eu tive muita dificuldade em pegar no meu bebê. Tantas eram as dores. E este foi o meu primeiro motivo, o primeiro de todos, ainda no hospital, para eu pousar o meu bebê no berço. E eu não estou a contar-te esta história só porque sim, isto tudo está ligado com o sono do bebê e tu já vais perceber porquê. Depois disso eu vim para casa e, na verdade, nada melhorava. Pelo contrário, eu em casa já não podia tocar a campainha e chamar alguém para me ajudar. Eu estava sozinha. E eu sei que muitas de vocês também se sentem sozinhas neste processo. Eu quero dizer-te que eu também estive, tal como podes ver, Meizoca. E à medida que os dias passavam, as dores físicas iam melhorando um bocadinho, mas o emocional só piorava. Eu só queria chorar o dia todo. Era horrível. E o pior é que era irracional. Eu não conseguia verbalizar um motivo específico. Eu não tinha vontade de chorar pelas dores. Eu não tinha vontade de chorar porque me sentia triste. Era um sentimento muito estranho, acompanhado de uma culpa gigante, claro. Mas porquê é que eu estou triste? Eu devia estar feliz. Meu filho nasceu, é saudável, lindo e maravilhoso. Só que eu não conseguia controlar. E claro, comecei a sentir-me uma péssima mãe. Será que eu sou diferente das outras? Será que eu não gosto do meu bebê? Porque a par desta tristeza inexplicável, eu também me sentia muito sufocada. O bebê precisava de mamar? Mãe. O bebê precisava de colo? Mãe. Era mãe para tudo. E eu, a mãe, só queria desaparecer. Eu queria fugir dali. E o pior é que parecia que ninguém via. Parecia que ninguém reparava naquilo que eu estava a sentir. Toda a gente estava feliz à minha volta com a chegada de Lourenço. Toda a gente se preocupava para saber se o bebê estava bem, mas ninguém olhava para mim. Então, para além de eu me sentir profundamente triste e sufocada, eu ainda me sentia invisível e, de facto, muito sozinha. E este foi o meu segundo motivo que me levou a deitar o meu filho no berço desde que ele nasceu. Lembras-te que eu te disse que toda a história estava relacionada com o sono? Então, eu deitei o meu primeiro filho no berço desde que ele nasceu, pelos piores motivos. Eu descobri o que era a autonomia do sono de uma forma forçada. Não para ele. Nunca conheceu outra realidade. Mas para mim. Eu vou explicar-te melhor. Então, naqueles primeiros meses tão difíceis para mim, a melhor forma que eu arranjei de conseguir ir respirando era deitando o meu bebê. Nos primeiros dias eu deitava porque não aguentava com ele ao colo, tantas eram as dores. E depois, mesmo quando as dores aliviaram, eu continuei a pousá-lo porque era a única forma que eu tinha para respirar. Mas atenção, eu nunca o deixei a chorar, não era isso que se passava. Sempre que ele precisava, eu dava colo, a mama, tudo. Mas sempre que eu podia, eu também o pousava. E eu não fazia ideia de que a autonomia era benéfica para o sono. Eu não o pousava intencionalmente. Eu pousava porque eu precisava desse espaço.
Claro que isso traduziu-se num bebê que adormecia sozinho desde sempre. Eu não me lembro de o ter adormecido ao colo. Foi quase uma consequência. Eu habituei-o a estar pousado e depois, mesmo que eu lhe quisesse dar colo, ele ficava desconfortável. E apesar disto parecer algo espetacular e que muitas mães até desejam, eu também comecei a culpar-me por isso. Eu pensava, meu Deus, o meu filho não gosta de colo, será normal? Fui eu que não lhe dei amor naqueles primeiros dias, fui eu que não lhe dei o colo. Será que eu não estou a criar um vínculo com ele? E eu tenho a certeza que muitas de vocês pensam sobre isto quando deitam os vossos bebés no berço. E essa culpa acompanhou-me durante meses. Mas na verdade já não havia nada a fazer. Era assim que ele gostava de adormecer. Ele tinha-se habituado daquela forma e eu só fui descobrir que afinal aquilo tinha sido algo muito positivo para ele quando engravidei do Gonçalo e comecei então a estudar sobre o sono do bebê. Quando eu comecei a estudar, apareceu-me à frente a palavra autonomia e a explicação, que é o que eu vos vou também trazer aqui, de como aquele era o caminho para uma boa qualidade de sono. E quanto mais eu estudava, mais aquilo me fazia sentido e eu tive a certeza de que iria implementar no meu segundo filho. Nasce então o Gonçalo e eu tinha duas certezas. Eu quero aproveitar ao máximo estes primeiros meses, mas sem nunca me esquecer de mim. Eu recusava-me a passar pelo que passei no pós-parto do Lourenço. E felizmente as coisas correram muito melhor. Eu tive altos e baixos, claro, mas tudo correu muito melhor porque eu consegui não me culpar tanto e isso fez toda a diferença. E claro, como eu também tinha estudado sobre o sono e como eu já sabia que afinal a autonomia não era mau, pelo contrário, era o melhor para todos, eu também comecei a pousar o Gonçalo no berço ou na alcofa desde que ele nasceu. Porque assim, sejamos sinceras, mãezocas, tu queres ter mais tempo para ti, tu queres cuidar mais de ti, especialmente após o nascimento do teu filho, e está tudo bem com isso. Se o teu bebê não tem autonomia, fica muito difícil de conseguires pedir ajuda ao pai, deixar o teu bebê com ele ou com alguém que poderia tomar conta dele, enquanto vais, por exemplo, ao ginásio. E mesmo na tua rotina, no teu dia-a-dia, tu precisas da ajuda do pai ou de alguém que te consiga ajudar. Só que se o teu bebê não tem autonomia, tem associações à mama, por exemplo, só quer a mãe, só consegue adormecer com a mãe, o teu tempo como mulher fica muito comprometido. E eu entendo perfeitamente o que é que estás a sentir, eu também passei por isso. E daí, sendo agora enfermeira e terapeuta do sono, eu ensino precisamente este caminho da autonomia. Porque a autonomia não significa egoísmo da tua parte, ou que não vais dar amor e carinho ao teu filho. Significa, para além do amor que tu tens pelo teu bebê, tu não te esqueces do teu amor próprio. Até porque, no meu caso, eu tinha outro filho para cuidar. Tal como algumas de vocês, que já são mães de segunda viagem. Então, os meus braços não chegavam a todo lado. Eu não tinha escolha. Os meus 2 filhos tinham de ser o mais autónomos possível, para eu conseguir chegar a todo lado sem enlouquecer. E assim foi. Os finais de dia corriam lindamente, sem birras, sem choros, tudo tranquilo, porque eu conseguia dar atenção ao Lourenço enquanto o Gonçalo dormia, tranquilo, na alcofa. E eu sei que essa é uma grande preocupação quando nós vamos ter um segundo filho. Eu senti muito esse medo, não consegui dar atenção, a atenção que o mais velho precisava. Tinha medo de ele sentir imensa diferença com o nascimento do irmão, de sentir a minha falta. Mas foi graças à autonomia e à boa relação com o sono dos meus 2 filhos que essa minha preocupação desapareceu. Eu conseguia fazer o jantar, mesmo sozinha com os 2, porque nenhum deles estava ao meu colo. Eu conseguia ir com o Lourenço, fazer o seu ritual noturno, adormecê-lo tranquilamente, deitá-lo na cama, enquanto o Gonçalo dormia tranquilo. Eu conseguia descansar, mesmo com 2 filhos pequenos e praticamente sozinha. E eu sei que tu também gostavas de sentir que consegues gerir bem o teu tempo, que consegues chegar a todo lado, que consegues fazer tudo aquilo que consideras importante e que não estás a falhar com ninguém, nem com o teu filho, nem com o teu marido, nem contigo mesma. Para teres uma ideia, às custas da autonomia, o Gonçalo, com 4 meses, acordava uma vez para mamar e rapidamente voltava à cama dele. Aos 6 meses dormia a noite toda. Quando as pessoas me perguntavam pelo sono deles, e eu dizia
toda a gente ficava parva e diziam: meu Deus, que sorte! Mas eu já sabia que não era sorte. Eu também me fui apercebendo que quase todos os pais à minha volta que falávamos sobre o sono sofriam com a privação de sono. E eu sentia que tinha ali a resposta: a autonomia. Já estás a perceber aqui de onde é que surgiu este método, não é? Foi então que eu tomei a decisão, em 2021, de me tornar terapeuta do sono. Especializar-me, estudar mais e fazer da minha experiência enquanto mãe a minha profissão. E, na verdade, esta paixão pela área da maternidade e dos bebés já existe desde que eu estava a tirar a minha licenciatura em enfermagem. Todos os conhecimentos que eu adquiri na minha licenciatura, nas minhas 2 experiências enquanto mãe e nas centenas, agora milhares, de famílias que eu já ajudei, contribuíram para a construção do método que existe hoje. Podemos dizer que este método começou a ser desenvolvido há 11 anos atrás, quando eu entrei em enfermagem. Continuou a ser desenvolvido, principalmente a parte prática, há quase 6 anos, quando eu fui mãe. E aprofundou-se ainda mais quando me tornei terapeuta do sono. E agora é um método comprovado por centenas de famílias. Porque só assim é que nós temos um método válido, quando ele funciona não só comigo, mas também com muitas outras famílias. E foi de facto essa ambição de querer ajudar o maior número de famílias possível que me trouxe até aqui. E esse é o principal motivo para o método existir: ajudar o maior número de bebés e famílias a dormir. E é por isso que nós temos sempre centenas e milhares de famílias a assistir aos nossos eventos. E eu tenho a certeza que este não será diferente. E eu também tenho a certeza de outra coisa: todas as mães que estão aqui a assistir querem o melhor para os seus bebés. Todas querem ajudá-los a dormir. Todas querem que eles sejam saudáveis e felizes. Todas estão a dar o seu melhor e eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Assim como eu, todos os dias, dou o meu melhor para os meus filhos e para vocês. Mas olhando para trás, e não é preciso olhar muito, olhando assim para o meu último ano, por exemplo, eu consigo ver a quantidade de erros que eu cometi, tanto a nível profissional, como mãe, enfim. E eu consigo perceber nitidamente que foram esses erros que me fizeram crescer e evoluir. E por isso mesmo, eu quero começar esta semana do sono do bebê com os principais erros que tu estás a cometer e que ninguém tem coragem de te dizer. Não e nunca com o objetivo de te apontar o dedo, mas sim com o objetivo de te ajudar a evoluir. Até porque eu não vou só dizer-te o que é que estás a fazer de errado, eu vou trazer-te soluções. Porque é errar que se aprende e é com a consciência do erro que se dá o primeiro passo para a mudança. E o primeiro erro que ninguém tem coragem de te dizer é tentares de tudo. Não é assim que te sentes, mãezoca. Quantas vezes tu já pensaste: eu já fiz de tudo e não resulta? Mas, como podes ver, não és a única a sentir-te assim. Só que temos aqui que parar e refletir. Se de facto tu já tivesses feito tudo, tu já terias algum tipo de resultado. Mas isso, atenção, não é algo mau. Bem pelo contrário, é extremamente positivo. E porquê? Porque ainda existe chance para a mudança e para aprender. Se ainda não resultou, é porque ainda existe solução. O segredo para o teu bebê aprender a dormir, aceitar dormir, gostar de dormir, criar uma relação saudável com o sono, é seres consistente no método que utilizas para o deitar. É teres um ritual, é teres um passo a passo e segui-lo sempre que o teu bebê precisar de dormir. Porque quando tu tentas de tudo, tu todos os dias mudas de estratégia. Hoje tentas de uma forma, não resulta, na sexta seguinte já tentas de outra, não resulta, voltas a mudar para outra. E o teu bebê fica muito confuso, muito inseguro, sem saber o que lhe vai acontecer. Essa falta de previsibilidade transmite ao teu bebê insegurança. E um bebê inseguro não consegue relaxar, muito menos adormecer. Quando tu, todos os dias, tentas uma estratégia diferente, tu só estás a aumentar ainda mais as lutas contra o sono, as birras para adormecer. Estás a piorar ainda mais a relação que o teu bebê tem com o sono. Para além disso, desenvolver esta consistência é fundamental, tanto nos primeiros dias e semanas, como durante todo o processo de melhoria do sono do teu bebê.
Isto porque o sono do bebê é uma verdadeira montanha-russa de altos e baixos. E mesmo depois das coisas melhorarem, elas podem sempre regredir em alguns momentos. E só com muita consistência e resiliência tu vais conseguir manter as coisas na linha. Repara neste exemplo desta família. Eles estavam a passar por uma semana mais desafiante quanto ao sono noturno. O bebê estava a demorar 1h30 para conseguir adormecer. Mas eles mantiveram o foco e a rotina e conseguiram ajudar o bebê a adormecer em 15 minutos. E também achavam que já tinham feito de tudo e que o bebê delas nunca iria adormecer rápido. Mas, para além de manterem o foco e a rotina, eles também conseguiram ajudar o bebê a adormecer porque esta mãe não cometeu o segundo erro que eu vou falar hoje, que é não estar 100% segura daquilo que estás a fazer. Repara, esta mãezoca conseguiu que o bebê dela dormisse 7 horas seguidas no berço pela primeira vez, apenas porque deitou o bebê confiante, sem medo, sem receios, sem dúvidas, sem culpa. Mãezoca, tu já te sentiste culpada e sentiste que estavas a abandonar o teu filho por o deixares adormecer sozinho. E só de pensar nisso até parece que te aperta o coração. Mas isso só acontece porque tu não entendes ainda a importância da autonomia do sono. Isso só acontece porque tu ainda pensas que deixar o teu bebê adormecer sozinho é estar a abandoná-lo. Porque no fundo tens medo de estar a prejudicar o vínculo que tens com o teu bebê ao deitá-lo no berço. Deixa-me dizer-te que esses medos e inseguranças são apenas crenças que tu tens e que são um dos principais motivos para o teu bebê ser tão dependente de ti para adormecer. Se tu acreditas que o estás a abandonar sempre que o deitas no berço, ele vai sentir-se abandonado. Se tu pensas ou dizes coisas como coitadinho, está ali sozinho, coitadinho, ele precisa de colo, ele vai agir em conformidade com esses pensamentos. O teu bebê será sempre um reflexo daquilo que tu és enquanto mãe. Porquê? Porque tu ages conforme aquilo que pensas, mesmo que inconscientemente. Queres ver um exemplo? Tu vais deitar o teu bebê no berço, mas a tua cabeça está: ele vai chorar, ele não vai aceitar. Como é que tu achas que estás a agir? Tu estás a pousá-lo no berço como se estivesses a pousar uma bomba prestes a explodir. E ao primeiro ai que o teu bebê der, tu vais recuar e desistir e pensar: isto não funciona com o meu bebê. Repara neste exemplo. Neste bebê conseguiu adormecer no berço porque a mãe foi confiante e não desistiu. E estes outros exemplos de tantos bebés que já conseguem adormecer sozinhos no berço, dormir cestas mais longas e com muito menos despertares. Tu achas que em algum momento elas deixaram o bebê delas a chorar? Ou provocaram sofrimento ao bebê delas? Nunca. Os bebés adormecem no berço sem choro e com tranquilidade. Então porquê é que tu estás com medo? Olha o que é que pode acontecer quando tu confias em ti e no processo. Estas mãezocas não são diferentes de ti. Elas também sentiam todos estes medos e esta culpa, até que começaram a aplicar o meu método com confiança e segurança. Porque, para além da tua insegurança, transmitir insegurança ao teu bebê, tu ainda estás, provavelmente, a cometer outro erro, que é o terceiro erro que eu te quero apresentar. Deixares o teu bebê decidir o que é melhor para ele. O que é que eu quero dizer com isto? Aquilo mesmo que disse, deixares o teu bebê com o poder de decidir o que é ou não melhor para ele. E isso é um erro. E atenção, eu não estou a dizer que tu não vais respeitar as necessidades dele. Pelo contrário, e eu vou dar-te um exemplo para ficar mais fácil de perceber. Quando o teu bebê dá um sinal de sono, pode ser um bocejo, coçar os olhos, ficar com as sobrancelhas avermelhadas, começa a ficar um pouco mais aborrecido, parece que nada está bem, fica com o olhar mais parado, com menos movimentos corporais. Todos estes sinais são uma resposta fisiológica do corpo à pressão do sono. E quando o teu bebê está há algum tempo acordado, a pressão do sono vai aumentando até começar a dar sinais. Não é algo que ele consiga controlar. Mas tu sabes que aquilo é um sinal de sono. Se tu lhe perguntasses: queres ir dormir? E ele tivesse capacidade para responder, ele dizia: não. Porquê? Porque eles não têm maturidade para decidir o que é melhor para eles. Esse papel é teu.
Eu posso dar-te mais um exemplo. Se o teu bebê soubesse falar e tu lhe perguntasses: queres ir dormir no berço ou no colo? Qual é que achas que seria a resposta? Alguns até diriam no berço, mas eu tenho quase a certeza que a maioria dizia no colo. E isso não acontece só porque o colo é bom. Claro que o colo é bom. Mas os bebés não têm maturidade para entender os benefícios, principalmente os benefícios a longo prazo, que dormir no berço traz. E quais é que são os benefícios de dormir no berço e adormecer lá? Eu vou aprofundar mais esse tema na aula da manhã, mas eu deixo-te aqui os principais. Então, o berço é o local mais seguro. Não há risco de queda, de sobreaquecimento, de ficar debaixo dos lençóis ou de tu rodares para cima do bebê enquanto tu dormes. E, a longo prazo, onde queres que o teu filho durma? Pensa nele assim já como uma criança de 3, 4, 5 anos ou mais. Onde é que queres que ele durma? Onde é suposto ele dormir a longo prazo? Na cama dele? Então, não faz sentido nós ensinarmos-lhe agora algo se depois não queremos manter. E mais, é muito importante que ele adormeça no berço para promover a sua autonomia. O bebê deve ter o seu próprio espaço, porque de outra forma, sempre que ele acordar e estiver ao teu lado, ele vai ter muito mais tendência a pedir a tua ajuda. Ele vai certamente associar o sono à tua presença. Como podes ver aqui neste exemplo, este bebê passou a dormir no quartinho dele e deixou de acordar tantas vezes, melhorando assim o sono da família toda. E como é que o meu bebê vai entender os benefícios de dormir no berço? Quando tu o colocares lá sempre. Se tu o deitares no berço todos os dias, com confiança e segurança naquilo que estás a fazer, e claro, com o método certo, o teu bebê vai associar aquilo a algo positivo. Quer dizer, se a minha mãe faz sempre assim, é porque é bom. Portanto, o que tu precisas de fazer aqui na prática, estar atento aos sinais de sono que eu apresentei aqui, teres bem presente os benefícios de dormir no berço e assumir o controle da situação. O teu bebê precisa que tu decidas o que é melhor para ele. Caso contrário, ele vai ficar completamente perdido. E outro erro que eu te quero trazer aqui hoje é arranjares desculpas para a falta de qualidade de sono do teu bebê. Vamos lá, vamos juntas aqui fazer um exercício mental. O que é que de facto pode estar a atrapalhar o sono do teu bebê? Pode ser o nascimento dos dentes, ou os saltos de desenvolvimento, a introdução alimentar, as cólicas, o refluxo, os teus horários de trabalho, a personalidade do teu bebê, enfim. O teu bebê vai passar, já passou ou até está a passar por algum destes desafios. Eu não digo que não. E sabemos que todos estes fatores e acontecimentos afetam diretamente o sono, claro que sim. O crescimento dos dentes dá dores terríveis e ninguém dorme bem com dores, assim como as cólicas e o refluxo. Os saltos de desenvolvimento, por exemplo, provocam muita agitação e os bebés acordam durante a noite e querem brincar. Eu sei, tenho 2 filhos. Aquilo que é um erro é tu usares isso como desculpa para não melhorar o sono do teu bebê. É tu continuares a adiar pedir ajuda, estudar sobre o sono, utilizar estratégias comprovadas para ajudar o teu bebê a dormir. Porque esses acontecimentos vão alterar o sono do teu bebê por alguns dias, às vezes semanas, mas passa. Pensa comigo, será que o teu bebê acorda inúmeras vezes por causa dos dentes, por exemplo? Mas e antes? Alguma vez ele dormiu bem? Ou será que ele nunca dormiu lá grande coisa e tu sempre tentaste justificar de alguma forma? Até te digo mais. Durante estes momentos mais desafiantes, é a altura em que tu mais precisas de aplicar com mais afinco todas as estratégias e manteres o foco e a rotina para ajudar o teu bebê a dormir. Porque quando tudo está bem, ele até pode conseguir dormir sem grande ajuda. Mas quando ele está com algum desconforto, aí sim ele precisa que tudo o resto esteja alinhado. Os horários, as rotinas, os rituais. Imagina, o teu bebê está a passar por um salto de desenvolvimento. Está super agitado, 1000 coisas a acontecer novas. Ele de repente descobriu que consegue gatinhar. Imagina o nível de excitação. Só que ele continua a precisar de dormir, certo? A necessidade de dormir continua lá. Mas ele tem muita dificuldade em gerir toda aquela excitação e tem muita dificuldade em relaxar. Ele precisa da tua ajuda para isso. Ele precisa que tu estejas muito atento aos sinais de sono, aos horários e que faças um bom ritual pré-sono para o ajudares a relaxar e a ficar sonolento.
Caso contrário, facilmente tens um bebê que, para além da agitação do salto, ainda está exausto. Como é que achas que vai ser a hora de adormecer? Uma luta sem fim. Ou seja, estes momentos mais desafiantes não devem ser desculpas ou justificações para não investir na melhoria do sono. Pelo contrário. Olha este exemplo. Esta bebê, graças ao meu método, criou uma relação com o sono tão sólida que nem quando está doente o sono altera. Eu não quero que tu encontres justificações para a falta de qualidade de sono do teu bebê. Eu quero que tu vás à procura de soluções. Eu quero que tu tenhas um método. Eu quero que tu saibas o que fazer. Eu quero que o teu bebê tenha hábitos de sono saudáveis. Por isso, agora é a hora. Zero desculpas e bora para a ação. Chega, mãezoca. Tu e o teu bebê precisam de dormir. Foca-te nisso. E por falar em hábitos de sono saudáveis, eu tenho a certeza que tu já me ouviste dizer, ou até leste, sobre a importância de respeitar horários e janelas de vigília, certo? Pois, mas eu hoje não te quero dizer aquilo que tu já sabes. Eu quero dizer-te aquilo que poucas pessoas te dizem e o quinto erro que talvez estejas a cometer e que pode estar a atrapalhar o sono do teu bebê é estares constantemente a adormecer o teu bebê. Então, eu quis trazer aqui este erro, este tema, precisamente porque eu considero que ele é pouco falado e é algo que eu me percebo que acontece muito. Quando as mães se deparam com as tabelas de sono e com toda a informação que existe sobre os horários ideais para o bebê dormir e etc., facilmente ficam muito preocupadas, porque se apercebem que o bebê delas está em privação de sono. E devem mesmo ficar, não é? A privação de sono é um assunto sério e afeta diretamente o desenvolvimento saudável do teu bebê. Mas muitas vezes esta preocupação torna-se excessiva e ficam obcecadas com o sono. Nunca saem de casa porque o bebê tem de dormir. Não deixam que a janela de vigília ultrapasse nem um minuto. O bebê dá um bocejo e já estão a embalá-lo para dormir. Isto dia após dia. Calma. Respira. O teu bebê precisa de receber estímulos adequados à faixa etária, claro. Mas ele precisa de sair de casa, ver pessoas, sentir outros cheiros. Tudo isso vai contribuir positivamente para que ele consiga adormecer melhor. O teu bebê precisa de estar no chão, precisa de interagir, precisa até de estar a brincar sozinho. Deixa que o teu bebê te diga quando tem sono. Não te prendas apenas aos horários. Não fiques obcecada com isto. Nem 8, nem 80. Até porque tu, quando ficas tão obcecada com o sono, isso coloca a ansiedade no processo. Tu estás sempre estressada com as horas, com os estímulos, com o ambiente, com tudo. Vives em stress. E esse stress só vai fazer o quê? Atrapalhar todo o processo. Não é suposto ser assim. Eu quero que tu saibas a importância de dormir, que tenhas consciência das consequências da privação de sono, que olhes para o sono com a devida importância, claro, mas não é para deixar de viver ou para viver em stress. Dá para tornar o processo leve, acredita em mim. E agora, que eu já te tranquilizei um bocadinho, ou pelo menos tentei, vou voltar aqui a enervar-te. Isto porque agora, que já sabes que não é preciso ficar obcecada, eu preciso te dizer que o sexto erro que podes estar a cometer hoje é não priorizares o sono do teu bebê. Ou seja, nós temos aqui dois extremos, os tais 8 e 80. Por um lado, mães que ficam obcecadas com o sono, vivem em função daquilo, super estressadas e super intransigentes. Por outro lado, temos mães que tudo é mais importante do que o sono. Primeiro tenho de arrumar a casa, primeiro tenho de ir almoçar, primeiro tenho de ir à rua, fazer qualquer coisa e quando eu puder ele dorme. Claro, não é? Nós sabemos que o ideal é sempre um equilíbrio. Tu deves conhecer a importância das rotinas, dos horários regulares, mas também deves ter abertura para fugir à rotina sem que isso te transtorne. Mas enquanto tu não priorizares o sono do teu bebê, as coisas não vão melhorar. Eu tenho a certeza que tu já pensaste algo do género. O meu bebê não dorme por causa dos meus horários de trabalho. Eu não tenho tempo para me dedicar ao sono dele. Eu chego a casa muito tarde, ao fim de semana saímos sempre e a rotina altera. Já pensaste isto ou não? Isto de facto é um grande desafio, porque nós mães temos uma lista infindável de tarefas e assuntos pendentes. Então não há outra forma de dar conta de tudo, a não ser estabelecer prioridades. E o sono do teu bebê deve estar no topo da lista. Principalmente porque nós estamos a falar de saúde.
eu decidi trazer-te aqui esta lista, como podes ver aqui neste quadro, sobre as consequências da privação de sono no bebê e criança, tanto a curto como a longo prazo. E eu quero salientar aqui algumas. A curto prazo, nós temos perturbações da memória, agressividade, hiperatividade, irritabilidade, birras e ainda o aumento do risco de acidentes por quedas. A longo prazo, temos diminuição do desempenho cognitivo, mau rendimento escolar, diminuição das defesas imunitárias, aumento do risco de hipertensão e diabetes, ansiedade, depressão e ainda diminuição da qualidade de vida dos pais, afetando o seu bem-estar, desempenho pessoal, profissional e parental. Mãezoca, a roupa pode esperar, as compras do supermercado também, mas a cesta do teu bebê não. E mais, eu vejo muitas vezes os pais a privarem os filhos de dormir com o melhor das intenções, com a intenção de passar mais tempo com ele, de brincar mais um bocadinho, de estar com o pai ao final do dia. Eu vejo muito isto a acontecer quando o pai chega tarde a casa, por exemplo. Mas é importante que vocês coloquem as coisas em perspectiva. O pai quer estar com o bebê porque não o vê o dia todo. O bebê precisa desse contacto com o pai, é saudável para ele e ele também sente falta disso. Mas será que vai conseguir aproveitar esse momento com o pai ou em família se estiver cheio de sono? O teu bebê não vai ser pequeno para sempre. As necessidades dele de sono vão mudar e ele vai conseguir aproveitar muitos chorões em família quando não existir sono a essa hora. Neste momento, ele precisa mais de dormir do que dessa interação. Até porque, se estou na sala com ele a brincar e ele está super aborrecido, o momento deixa de ser prazeroso. Principalmente se por conta desses 30 minutos de convívio depois ficam horas a tentar adormecê-lo, porque ele chegou à exaustão. Consegues perceber o que é que eu quero dizer com priorizar o sono? Se o teu bebê não dormir, e consequentemente tu também não, tudo o resto vai começar a não funcionar. A tua harmonia familiar vai por água abaixo e a tua rotina vai começar a ficar insuportável, porque ninguém aguenta viver sem dormir. Então, mãezoca, não fiques obcecada com o sono, mas também não deixes de o priorizar. O sono é fundamental para a saúde. Eu tenho a certeza que tu já percebeste isso. E eu ainda tenho aqui mais um erro para te trazer hoje e, como sempre, ele está diretamente ligado a tudo aquilo que eu tenho vindo a desenvolver até aqui. Eu vou explicar-te porquê. Então, o erro é não ter sentido crítico. Isto é, tu não conseguis parar para pensar no que é que não está a correr tão bem. O que é que está a falhar? Eu tenho a certeza que tu já pensaste que contigo as coisas não funcionam porque o teu bebê é especial, é diferente dos outros, ou porque sou eu que não sou capaz e ficas num loop de desespero e de tentar atribuir as culpas a alguém ou a algo, sendo que aquilo que tu precisas de fazer é parar para pensar. Porquê que o meu bebê não dorme? Porquê que o meu bebê luta contra o sono? Porquê que ele acorda durante a noite? E para além disso, parares para pensar também durante o processo. Imagina, se tu hoje vais tentar adormecer o teu bebê no berço e não consegues, tu não vais logo dizer isto não é para mim e desistir. Tu deves parar para pensar no porquê que eu não consegui. Será que foi a janela de vigília? Será que foi o timing que deu de deitar? Será que foi a posição? O ambiente do quarto? E numa próxima tentativa, ajustar o que consideras que possa não estar tão bem e observar como é que corre. Talvez tu até possas estar a pensar que esse papel de perceber o que é que pode estar a falhar é meu, é do profissional que te está a ajudar ou que tu estás a seguir o método. Mas tu também deves assumir esse papel. Sabes porquê? Porque és tu que estás com o teu bebê nos braços, és tu que estás com a mão na massa, és tu que estás e vais estar sempre a lidar com o teu bebê e com os despertares dele. Portanto, tu és a melhor pessoa para descobrir onde pode estar a falha. O profissional dá-te as bases, dá-te o método e um bom profissional dá-te autonomia para tu conseguires colocar tudo em prática sozinha. Porque eu não quero agarrar-te aqui para o resto da vida, eu não quero que tu precises de mim a cada dificuldade, eu quero que tu consigas resolver tudo sozinha, eu quero que tu tenhas mais um filho e não precises de marcar mais uma consulta ou comprar outro curso, eu quero que tu tenhas todo o conhecimento necessário, mas tu precisas de o colocar em prática com a tua cabeça a funcionar e a observar cada comportamento do teu bebê. Quanto mais atenta tu estiveres
E quanto mais tu fizeres o exercício de pensar naquilo que não correu tão bem, o tal sentido crítico, mais probabilidade tu tens de ser muito bem sucedida e muito mais rápida. Então, mãezocas, nesta aula eu trouxe os principais erros que, pela minha experiência, impedem o teu bebê de desenvolver a autonomia do sono. E se o teu bebê não tem autonomia do sono, o que é que vai acontecer? Vai continuar a fazer cestas curtas e a ter múltiplos despertares noturnos. Então, eu primeiro quero que tu tenhas consciência destes erros, para que tu entendas se estás a cometer algum deles sem saber e assim poderes corrigir. Mas, eu já ajudei mais de 1000 famílias e acredita, muitas cometem estes erros sem fazer ideia de que pode estar a prejudicar o sono dos seus bebés. Mas como ninguém nasce a saber o que é ser mãe e pai, o que é este caminho de sono na maternidade, eu estou aqui para te ajudar a descomplicar. Então agora que tu já aprendeste quais são estes erros, na nossa segunda aula, que será disponibilizada na próxima quarta-feira a partir das 8, nós vamos então falar como começar a corrigir estes erros e falar acerca dos hábitos que todos os bebés precisam para ter autonomia e dormir à noite. A segunda aula é importantíssima para compreender o conteúdo da terceira aula, que é onde nós vamos percorrer o caminho para o teu bebê adormecer sozinho e diminuir ou mesmo eliminar os despertares noturnos. E como eu quero que aproveites ao máximo esta semana de sono do bebê, eu preparei aqui um exercício leve e simples para tu realizares. Eu sei que tu não tens muito tempo, está bem? Então será algo mesmo muito simples, mãezoca. Então, eu quero que tu escrevas a resposta a esta pergunta. Porquê que eu quero que o meu bebê tenha autonomia do sono? Eu quero que tu vás refletir. São ou não são motivos suficientes? Mãezoca, só assim, só sabendo exatamente o porquê de tu quereres que o teu bebê tenha autonomia do sono, é que tu vais conseguir manter-te consistente e focada no processo. Caso contrário, mais dia menos dia, tu voltas a cometer os erros que nós acabámos de falar aqui. Porque tu não tens um motivo bem definido, porque tu não sabes bem o que é que estás a fazer. Então faz a tua lista de razões. Começa com a frase: eu quero que o meu bebê tenha autonomia do sono porque... E faz uma lista de razões. Eu vou-te dar aqui alguns exemplos. Porque eu já entendi que isso vai ajudá-lo a dormir por períodos mais longos. Porque eu não aguento mais tê-lo no colo horas a fio. Porque eu não quero consequências a longo prazo, nem na saúde dele, nem na minha. Porque eu já entendi que esse é o caminho para uma boa qualidade de sono. Porque eu preciso de tempo para mim. Porque eu preciso de tempo em casal. Enfim, não te prendas aos meus exemplos apenas. Fecha os olhos e reflete no teu porquê. Essas razões que eu aqui dei-te como exemplo, tu dirás as tuas, são razões para tu continuares a assistir à semana de sono do bebê. E elas têm de ser fortes o suficiente para quando tu te sentires mais cansada, mais desmotivada, serem o teu combustível para continuar a aprender acerca do sono e para continuares a promover um crescimento mais saudável ao teu bebê. E estas aulas são gravadas por essa mesma razão, para tu conseguires acompanhar no horário que te seja mais confortável e que, acima de tudo, consigas aplicar tudo aquilo que eu te estou a ensinar ao longo desta semana. Este exercício, mãezoca, é para tu fazeres hoje, assim que terminar a aula, e vais partilhá-lo no grupo exclusivo do Facebook do evento e também guardá-lo para ti. Vais rever esta lista sempre que o processo ficar difícil e vais ter a certeza de que estás no caminho certo. Então, e como é que tu podes partilhar este exercício comigo e com todas as outras mãezocas? Talvez até já tenhas visto nos e-mails, mas nós temos um grupo exclusivo no Facebook do evento. Dentro desse grupo, tu podes e deves partilhar as tuas dúvidas e partilhar o exercício, seguindo esta estrutura. Dizes-me o teu nome, mencionas quantos filhotes é que tens e explicas então o porquê de tu quereres que o teu bebê desenvolva a autonomia do sono. Mas este grupo só está disponível durante a semana do sono do bebê. Após o evento terminar, este grupo será encerrado. Então, por essa razão, eu quero que tu aproveites ao máximo para esclarecer as tuas dúvidas e para participar em todos os desafios que forem lançados ao longo da semana. Eu e a minha equipa estaremos a responder às dúvidas no grupo do Facebook, tal como nós fazemos diariamente na Academia do Sono do Bebê. E caso ainda não estejas neste grupo,
clica no botão que vai aparecer aqui em baixo e adere ao grupo exclusivo do evento da Semana do Sono do Bebé. E para garantir que tu conseguiste aqui reter todos os pontos mais importantes desta nossa primeira aula, que sabes o que fazer a partir de agora e como te preparar para a próxima aula, vamos recapitular tudo o que aprendemos até agora. Então, antes de mais, não te esqueças de convidar o pai para ver as aulas também contigo e para partilharem esta experiência em conjunto. Além de estarem os dois a aprender acerca do sono do bebê, é uma forma de aproveitarem para partilhar um momento em casal e trocarem experiências e opiniões acerca do processo. E tal como qualquer processo, o sono do bebê também o é. Então, nesta primeira aula, nós falámos acerca dos principais erros que ninguém tem coragem de te dizer e que impedem o teu bebê de ter autonomia do sono e vários despertares noturnos. Então, os erros que falámos são os seguintes: tentares de tudo para adormecer o teu bebê, não estás 100% segura daquilo que estás a fazer, deixares o teu bebê decidir o que é melhor para ele, arranjares desculpas para a falta de qualidade de sono do teu bebê, estares constantemente a adormecer o teu bebê, não priorizares o sono dele e não teres sentido crítico. Para garantir que tu tiras o maior proveito do evento e que consegues também esclarecer as tuas dúvidas, eu acabei então de lançar um exercício de reflexão. Esse exercício tu podes e deves partilhar então no nosso grupo exclusivo do Facebook do evento, e este exercício é mesmo muito poderoso, é transformador, vai fazer toda a diferença no teu processo de melhoria do sono do teu bebê e apenas leva 5 a 10 minutos. Não deixes de o fazer, mãezoca. E além de partilhares lá o teu exercício, podes também deixar as tuas dúvidas, onde eu e a minha equipa vamos dar o nosso melhor para responder. E qual é então o próximo passo? Após partilhares o exercício e esclareceres as tuas dúvidas no grupo exclusivo do evento, deverás assistir à nossa segunda aula na quarta-feira, a partir das 8. Fica atento ao e-mail, onde serão partilhados os links de acesso. Não podes mesmo deixar de assistir à aula de quarta-feira. Na aula de hoje eu vou dizer-te o que tu tens de fazer no teu dia-a-dia para conseguires corrigir os erros que descobriste hoje que cometes. Então não podes mesmo faltar, até porque a saúde do teu bebê, assim como a tua, dependem disso. Se tu assististe à aula de hoje, é porque tu precisas de ajuda com o sono do teu bebê. Então tu estás no sítio certo. O primeiro passo já deste, lembrando que não há milagres e que tudo depende da nossa consistência. Então, o teu primeiro passo é estares aqui, mãezoca, e teres consistência ao longo do nosso evento para conseguires ajudar cada vez mais o sono do teu bebê. Mantém-te aqui comigo e vamos juntas melhorar o sono e a saúde da tua família. Tu mereces viver uma maternidade feliz. Fico à espera do teu feedback no nosso grupo e até quarta-feira, mãezoca.